No vídeo de hoje a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre as mulheres, e fica até o final que eu vou indicar alguns livros sobre feminilidade bíblica. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a Fé e Tulipas. Esse daqui é um canal cristão que tem o propósito de estar abençoando mulheres a estarmos crescendo em semelhança ao Senhor Jesus. E no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto que sempre alguém gosta de falar sobre isso. Deus e as mulheres. O que a Bíblia diz sobre as mulheres? Como cristãs, a gente já recebeu muitas vezes acusações de que a Bíblia é machista e de que Deus não valoriza as mulheres. Mas a gente vai ver como que isso está errado. Mas pra gente começar, a gente precisa entender que a igualdade, ou seja, o conceito de que homens e mulheres têm o mesmo valor e dignidade, não é uma ideia feminista, e sim uma ideia bíblica, porque a Bíblia já falava sobre isso séculos antes de sequer existir a primeira onda do feminismo. Então, abre a sua Bíblia comigo em Colossenses 3, versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Para a gente entender melhor o que esse versículo quer dizer, vamos abrir em outra passagem que está lá em Gálatas 3, versículo 28. Diz assim: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Paulo está repetindo aqui algo que a gente já vê constante durante as Escrituras, que é que Deus não faz acepção de pessoas. E no contexto histórico em que isso foi escrito, tinha uma grande divergência entre judeus e gregos. Então, Paulo está dizendo, não existe diferença aos olhos de Cristo entre judeus e gregos. Então, também de homens livres e homens escravos. Paulo está dizendo, aos olhos de Deus não existe diferenças. E também ele diz, não há diferenças entre homem e mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Então, Paulo está colocando aqui bem claro de que Deus não faz acepção, de que Deus não coloca algum como mais valioso que outros. Mas isso não é tudo. Durante as Escrituras, a gente vê várias honras que Deus dá às mulheres em especial. Por exemplo, logo quando Deus criou a mulher, quando Deus criou Eva a partir da costela de Adão, ele diz que Eva será a ajudadora de Adão. Mas quando Deus diz isso, Deus não está simplesmente dando o cargo que sobrou para Eva. Ele está dando um cargo de grande honra, porque o próprio Deus se diz ajudador de Israel. Então, já no início da história, Deus deu à mulher uma posição de honra. E também, outro privilégio que Deus deu à mulher, a gente consegue ver no Salmo 127, versículo 3, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, outro presente que Deus deu às mulheres é a capacidade de gerar vida. Mas muitas vezes a gente vê algumas mulheres reclamando porque a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. E tem uma alegoria que a escritora Abigail Dodds traz que eu achei que é vital para a gente poder entender essa questão. Então, imagina que você acabou de comprar flores e você quer colocar elas num vaso muito bonito. E esse vaso que você resolve colocar, ele é muito especial, ele é fino e ele também é cheio de detalhes. O fato desse vaso ser mais frágil não quer dizer que ele tem menos valor, só quer dizer que ele requer maior cuidado. E assim acontece com as mulheres. Homens e mulheres têm o mesmo valor, mas as mulheres às vezes requerem um cuidado maior. Então, é por isso que Paulo instrui aos maridos em Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a gente vê que Paulo instrui aos maridos a estarem amando a sua esposa, não só a exercer um tipo de autoridade. Porque assim como Cristo morreu e se sacrificou pela igreja, da mesma forma o marido deve amar a sua esposa a ponto de, se for preciso, entregar a sua vida por ela. Então, de novo, isso é uma honra que Deus dá às mulheres. A gente também vê isso na vida de Jesus. Por exemplo, certa vez Jesus foi falar com uma mulher que era samaritana e que estava no seu quinto marido. Os judeus tinham um grande preconceito contra os samaritanos, e ainda mais com uma mulher que estaria no seu quinto marido. Mas o Senhor Jesus é contra todo tipo de preconceito. Então Jesus fala com essa mulher e traz esperança a ela. Também quando Jesus ressuscita, as primeiras pessoas que ficam sabendo da ressurreição são mulheres. E também no livro de Atos a gente vê sobre mulheres como Lídia, uma mulher que era vendedora de púrpura, ou seja, tinha uma condição financeira muito boa e que usou tudo isso para propagar o evangelho. Então a gente vê o grande papel das mulheres durante toda a Bíblia. Jesus usou mulheres no passado, está usando agora e continuará usando. E também nós temos formas mais específicas de fazer isso. Quando nós tiramos o nosso tempo para simplesmente aconselhar e ajudar irmãs da nossa igreja, para simplesmente chorar com aquelas que estão chorando e se alegrar com aquelas que estão se alegrando. Esse também é uma missão das mulheres. Então com isso a gente vê, você não precisa ser feminista para lutar pelos direitos das mulheres, você não precisa ser feminista para defender mulheres ou para simplesmente valorizar mulheres.
Seja feminina, não feminista. Então agora eu vou recomendar para vocês 3 livros que são ótimos para você que quer continuar estudando esse assunto. E o primeiro que eu recomendo é O que Deus Diz sobre as Mulheres, da Kathleen Nilsson. Esse daqui, ela vai trazer questões sobre isso, mostrando sobre como Deus valoriza as mulheres durante a Bíblia e também até hoje. Eu acho muito bonito o título original desse livro, que é Mulheres e Deus. Questões difíceis, lindas verdades. Então, é sobre isso que ela fala nesse livro. E também o livro Mulher Cristã, da Nancy Lee DeMoss. Esse livro aqui é bem legal, que pega vários aspectos da feminilidade bíblica. Cada capítulo é escrito por uma mulher piedosa. E esse daqui é muito legal. E também um outro que também ficou bem conhecido é Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley. Esse livro é muito interessante, que ela traz um apanhado sobre a história do feminismo. E é muito interessante que em cada capítulo ela traz a experiência de algumas mulheres e também o que a Bíblia diz sobre cada assunto. Então, se você quiser continuar estudando sobre isso, esses daqui são 3 que você precisa ler. Esse assunto eu acho fascinante, são lindas verdades que nos libertam bastante. Eu lembro que pra mim teve um período que eu tava meio confusa em relação a tudo isso. Então, graças a Deus, quando eu comecei a ler o livro Feminilidade Radical, a minha visão mudou completamente e eu descobri a linda verdade sobre o que Deus diz sobre as mulheres. Então, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu espero que você também continue estudando sobre esse tema, porque eu tenho certeza que vai te fascinar bastante e que você vai aprender muito sobre a glória e a majestade do Senhor Deus. E a pergunta do dia vai ser: qual mulher da Bíblia que você mais admira? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo e não esquece de dar o seu like e também de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo.